É uma satisfação muito grande estar aqui em Santa Maria, né? Uma referência na área de eletrônica e potência. Agradeço especialmente a Leandro Mitchell, né, que deu todo o apoio aí nesse processo, organizador do evento. E muito satisfeito também por estar revendo algumas pessoas importantes aí, como Hélio Way, que foi da minha banca de doutorado, e Renes, que a gente teve um convívio muito bom durante o meu doutorado de sanduíche. E, bom, vamos então começar a apresentação. Eu vou falar um pouquinho no início do nosso grupo de pesquisa, né, vai ser breve, tá? E depois a gente vai passar para a parte um pouco mais técnica. Bom, o nosso grupo de pesquisa é o Grupo de Eletrônica de Potência e Acionamentos Elétricos. A equipe é composta pelos professores Francisco Neves, que é o coordenador do grupo. O grupo tem aproximadamente 10 anos, né, de existência. Gustavo Azevedo, que foi o primeiro aluno de doutorado lá do grupo da gente, terminou agora há pouco, e é professor substituto já no momento. Professor Leonardo Limonge, eu e professor Zanoni, né? No momento a gente tem 7 doutorandos, né? No nosso grupo. Temos ainda a participação de 10 mestrandos, estão colocados aí, alguns graduandos, e aí mistura a questão de iniciação científica, e alguns estão fazendo até estágio lá com a gente, né, no grupo. Então, o nosso grupo aí tem aproximadamente uns 25 alunos, né, trabalhando nos diversos níveis, né. Em termos de atividade de pesquisa, né, a gente colocou as atividades principais do nosso grupo, né. Modelagem e controle de turbinas eólicas conectadas à rede elétrica. É uma linha que o professor Francisco trabalha forte no grupo lá da gente. Tem a parte de inversores fotovoltaicos, né, que está incluída essa apresentação de hoje. Para a conexão de células solares, a gente trabalha muito com topologia para tentar melhorar a eficiência do sistema, né. No caso agora, a gente está investindo bastante na parte do sistema sem transformador. Tem ainda a parte de condicionadores de energia elétrica, onde a gente vê a parte filtrativo, restaurador dinâmico de tensão, né, DVR, e a gente tem algum projeto aí nessa área também, ligado à concessionária de energia. E uma área muito forte, que gerou algumas publicações também recentes, é a parte de separação de componentes de sequência em sistemas trifásicos, né. A gente conseguiu publicações recentes aí bastante interessantes. Os projetos principais do grupo, né, a gente tem aí 3 projetos que a gente colocou como principais ligados à CELP, que é a concessionária de energia lá de Pernambuco, né? O condicionador de energia elétrica, que é o primeiro item aí, a proposta de baixo custo. Então, a gente conseguiu ter uma ideia original lá com o pessoal da CELP para fazer um DVR de custo bem inferior ao convencional. Tem a parte também de determinação de vida útil para baterias. E um outro trabalho interessante, que é um estudo lá de Fernando Noronha, né? Que envolve várias áreas de atuação, né, multidisciplinar, e aí o grupo de eletrônica e potência também trabalha nessa linha de pesquisa aí. Fora isso, a gente tem 2 trabalhos com o CNPq no momento, né. Um está ligado à topologia para a fotovoltaica e o outro ligado à parte do sistema de potência, que a gente faz uso da eletrônica para otimizar parte desse processo de diagnóstico de isoladores. Cooperação acadêmica, né? A gente teve 2 projetos encerrados já, né, de cooperação. Um foi ligado os 2 ligados à CAPES, na verdade, e um internacional ligado com a FRJ, que coordenou a pesquisa, né? Conosco, a Alcalá de Henares, onde o professor Francisco fez pós-doutorado, e a Politécnica da Catalunha. Então, esse projeto aí levou 2 doutorados de sanduíches para a Espanha, né? O pós-doutorado de Francisco, como eu falei. E também teve o projeto de cooperação, PROCAD, né, aqui nacional, em que a UFMG, a Universidade Lida, e a gente participou junto com o pessoal da UDESC e também São João del Rei. E também foi muito interessante que a gente mandou alunos, né, em mestrado de sanduíche, faziam disciplinas, né. A UFMG tem realmente bastante oportunidade de disciplinas lá na área da gente. Bom, a gente nesse tempo, né, de 10 anos do grupo, né, a gente teve a primeira tese de doutorado na área de eletrônica e potência semana passada, né, e 16 mestrados concluídos, e nos últimos 5 anos o grupo conseguiu publicar 14 periódicos, né, 3 aceitos para o final agora de 2011, então 17, né, se a gente juntar tudo nos últimos 5 anos, e 43 em conferências, né. E outro dado interessante nosso lá foi a questão das premiações, né. A gente teve 2 premiações, uma em 2005, num congresso de menor porte, né, e agora recente no ISI, né, o ISIE, em 2011, inclusive sendo a base da apresentação de hoje, esse trabalho que foi premiado no Congresso de 2011. Bom, sistemas fotovoltaicos, né?
Os sistemas fotovoltaicos ele já tem um apelo aí de mídia forte, né? E um estudo aí feito pela USP, também ligado ao Greenpeace, né, fez uma projeção de consumo no Brasil e de projeção das fontes, né, de utilização no Brasil, que mostram a energia eólica, por exemplo, com a parcela de 20% da inserção aí nacional e a energia solar com 4%, né, em menor porte. A gente sabe que a eólica, a geração é na faixa de megawatt, e a fotovoltaica, os painéis geram um nível de potência bem inferior, né, então a inserção naturalmente deve ser menor, né. E aí, para você usar os sistemas fotovoltaicos, tá certo? A gente precisa escolher a topologia que a gente vai trabalhar, né? A gente tem algumas possibilidades, né? Primeiro, com transformador, a gente tem a possibilidade de usar o transformador de baixa frequência, né, que está ali LFT, na frequência da rede, mas normalmente essa solução ela não é tão bem vista mais nos dias de hoje pelo volume, né, peso de um transformador na frequência da rede. Então, uma solução alternativa que tem sido digamos, usada é o uso do transformador de alta frequência, né, o HFT na figura, que é o transformador de alta frequência. Você usa um estágio, né, intermediário ali para poder depois fazer a conexão à rede. Só que, se a gente observar, isso aí são dados de mercado, tá? O desenho é um pouco confuso, mas a questão de bolinhas azuis ou vermelhas, verdes, né, é a questão de quantidade de inversores que foram testados, né? Então, se a gente observar ali, no primeiro gráfico da figura A, que é a eficiência, os sistemas sem transformador, ele em média, né, as bolinhas azuis têm uma eficiência superior às bolinhas, na verdade, aos triângulos vermelhos ou aos quadrados verdes, né? Daria uma média ali de eficiência inferior ao sistema sem transformador. Outros aspectos estão associados ao peso, né, onde a gente observa que aí o transformador de alta frequência e o sem transformador estariam na faixa de equivalência ali, né, em termos de peso praticamente, e o volume, onde mais uma vez o sistema sem transformador teria o menor volume associado quando comparado aos outros sistemas. Então a gente observa que se a gente conseguir fazer um sistema sem transformador, ele se torna interessante nos três aspectos que a gente está mostrando aqui: peso, volume e também eficiência. Existe uma tendência mundial, né, vendo essa situação, do uso do sistema fotovoltaico sem transformador, tá? Países como a Alemanha, Espanha e Estados Unidos não exigem, por exemplo, transformadores para conexão à rede elétrica, tá? Só que aí a gente tem uma seguinte situação: sem a isolação galvânica, né, os painéis precisam ser aterrados por dois motivos, tá? Risco de choque elétrico, né, as pessoas podem entrar em contato com a carcaça que está ligada ao painel e aí você poderia ter um problema de choque. E as flutuações de tensão na carcaça geram interferência eletromagnética. Então, você precisa aterrar o painel para fazer o sistema sem transformador. Tá? Isso aí vai gerar um problema de corrente de dispersão ou corrente de terra que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá? Bom, independente do tipo de sistema utilizado, né, normalmente você vai ter um inversor para converter a energia na forma de corrente contínua para corrente alternada para poder alimentar uma carga ou entregar energia à rede trifásica. Tá? Na maioria dos casos, o nível de tensão necessário é da ordem da rede elétrica, né? Tensão da rede. No caso, a maior parte do sistema é 220, né? Então você teria aí 220, a tensão de linha na faixa 380. Isso quer dizer que o arranjo fotovoltaico, para ser conectado sem transformador, né, você teria que ter aí o arranjo trabalhando na faixa de 750 volts, se você utilizar o inversor fonte tensão, né, VSI. Porque você teria que conectar vários painéis em série para poder conseguir conectar a rede sem uso de transformador. No caso de um painel MSX60, né, o ponto máximo de operação é na faixa de 17 volts, dependendo do nível de radiância e temperatura, né, mas seria mais ou menos nessa faixa. Então você teria que ter pelo menos 44 painéis em série para conseguir o nível do barramento. E a gente sabe, né, que os painéis em série eles têm problemas, né, na operação. O primeiro está citado ali. Se você tiver uma falha no painel ou na conexão física, o caminho para a circulação da corrente CC fica aberto, causando a saída parcial ou até completa do sistema fotovoltaico. Então não é interessante ter muito painel conectado em série. O outro ponto está ali colocado, que é se ocorrer o sombreamento, né, em um ou mais painéis, causado por nuvens ou algum objeto, até a sombra de um prédio, por exemplo, você não vai conseguir extrair a máxima potência do arranjo, porque os painéis sombreados possuem menor irradiância. E aí eles vão limitar a corrente que está circulando no arranjo. Tá? Então, a conexão em série não é interessante.
E aí eu tenho um problema, né? Eu quero ligar sem transformador, mas com VSI eu tenho uma dificuldade ali natural de conexão do arranjo, a não ser que eu criasse um segundo estágio, que seria um conversor CC-CC, por exemplo, né? Mas a gente pensou numa ideia um pouquinho diferente, que é justamente o uso do inversor fonte Z. O fonte Z, na verdade, o nome vem de fonte de impedância, porque ele não tem nem característica do fonte de correntes, nem a característica do fonte de tensão. Então, uma comparação breve, né, entre os dois inversores, a gente observa que o VSI, né, a maioria de nós aqui que sabe, né, ele é empregado em larga escala, é o inversor mais usado, digamos assim, na eletrônica, né? Só que a gente tem a seguinte situação: a amplitude das tensões de saída do inversor está limitada a um valor inferior à tensão do barramento CC. Ele é um book. O inversor fonte de tensão, naturalmente, ele é um book. Se a gente precisa de amplitudes maiores, eu teria que usar um conversor elevador, tipo um boost, né? Só que o conversor boost aumenta o custo, você está criando um segundo estágio, né? Vai ter mais perdas, e também você vai ter ainda uma complexidade maior, né, no controle, etc., e diminuir a eficiência do sistema. Além disso, o inversor fonte de tensão, ele tem a questão da chave superior e inferior do barramento, né, do braço, não poderem ser fechadas ao mesmo tempo, porque você tem um curto-circuito no barramento CC. Então você tem aquela história do tempo morto, né, que é para garantir que as duas chaves não tenham risco de dar um curto-circuito no barramento CC. Essa inclusão do tempo morto, né, gera ruído eletromagnético, e isso pode atingir também o pulso de acionamento da chave e provocar o fechamento indesejado, tá? O VSI é um inversor tipo fonte de tensão, o que quer dizer que ele também precisa conectar uma fonte com característica capacitiva a uma carga com característica indutiva, né? Ou seja, ele tem que ser conectado dessa forma. E aí aparece o inversor fonte Z, que foi um inversor proposto por Peng em 2002, em que ele realmente foi uma descoberta, digamos assim, revolucionária para a eletrônica de potência. A gente observa que tem um número muito grande de publicações em congressos e periódicos recentes, seguindo a linha do inversor fonte Z. E aí o Peng, né, no artigo, claro, ele está propondo a ideia, então ele valoriza bastante, mas várias das coisas realmente são muito interessantes no inversor fonte Z. Ele supera as limitações do VSI citadas, como, por exemplo, o inversor fonte Z, ele pode ser um book ou um boost para o sistema. E aí você consegue eliminar a necessidade de um segundo estágio, ou seja, não precisa ter o conversor CC-CC. Você pode fazer um único estágio e ainda assim ele ser um boost, que é muito importante para o caso da fotovoltaica, tá? Além disso, o modo que ele trabalha, né? Ele tem a possibilidade de conectar as duas chaves do mesmo braço simultaneamente, ou seja, aquilo ali é exatamente o contrário do fonte de tensão. Aquilo é necessário para que o fonte Z funcione, criando o efeito de boost no sistema.